Fala, conselheiro Daniel Pérez aqui na voz, estamos juntos. Tô vestido assim, vim direto de um auxílio aí, um companheiro aí em outro município. Amanhã a gente vai ter uma turma presencial de curso preparatório, mas eu venho aqui fazer um react, que não é o react. O react tem uns vídeos que a gente insere, a pessoa fala e você reage ao que ela falou. E a gente não está com tempo nem com tecnologia para fazer isso agora. Mas eu quero falar de um curso aí de destravando, de uma profissional chamada Dani Zeponi, né? Destravando a escuta especializada. Ela tem um curso que ela está oferecendo nesse sentido, e ela gravou um outro vídeo depois de oferecer esse curso, numa caixinha lá de mensagem que as pessoas mandam, que a pessoa pergunta: o conselheiro tutelar faz essa escuta especializada? Mais ou menos isso que foi colocado lá. Ela diz que faz sim, né? E eu digo, não faz. Gente, não caio nessa. Primeiro, é importante explicitar que nem nos cursos de direito o ECA é uma matéria letiva, ele não é uma matéria obrigatória. Então muitos advogados, profissionais de direito, com todo respeito a todos eles, não entendem de Estatuto da Criança e Adolescente na sua amplitude. Tem medida socioeducativa, de tirar o garoto lá da Fundação Casa, ou seja lá do nome que se dá à entidade socioeducativa e tal, essas partes do advogado, do juiz, mas a parte de conselhos tutelares, medidas de proteção, há uma grande confusão por parte de profissionais do direito, de juízes e promotores. Imagine por parte de profissionais técnicos da área judicial. Bom, o artigo 131 do ECA já diz que o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, não de cumprir o direito, não de executar o direito, mas de zelar pelo cumprimento do direito. E até uns comentários dizendo: ah, não, você está equivocada, o Conselho Tutelar não executa. Elas, não, mas não é executar, é atender, porque o artigo 136 diz que atende, né? Mas o artigo 136 diz, inciso 1º, diz que o Conselho atende, tem que continuar lendo. Entendeu? Atende nas hipóteses previstas do artigo 98 e 105. 98 é quando o Estado violar a sociedade e fala de medidas de aplicação de medidas de proteção, não fala de execução. Por exemplo, né, eu vou falar daqui a pouco aqui de onde que eu acho que ela tirou essa interpretação de que o Conselho faz essa escuta especializada, portanto deveria fazer um curso de especialização. E aí eu até concordaria, se o Conselho Tutelar tivesse a atribuição de fazer isso, concordaria que ele deveria fazer um curso de especialização, mas o Conselho Tutelar não tem atribuição, a lei não coloca sobre ele essa atribuição, tanto que se a lei colocasse, diria, por exemplo, na lei conhecida lei da palmada, que foi chamada de lei Menino Bernard, né, lá no 18b, fala, no 18 fala sobre os castigos, no 18A fala sobre os castigos físicos, no 18b também, e no 18b vai dizer que esses castigos, a eles se aplicam medidas de proteção. 5, basicamente. E essas medidas de proteção, o Estatuto diz que é o Conselho Tutelar que vai aplicar. E quando o legislador quer dizer que o Conselho Tutelar tem atribuição a alguma coisa, ele vai lá e diz, e muda e altera o Estatuto, como fez recentemente, incluindo várias atribuições no artigo 136, vários incisos, como atribuições do Conselho. É muito sucinto, porque o artigo 7 vai dizer: a escuta especializada é o procedimento de entrevista. Conselho Tutelar não faz procedimento de entrevista. O próprio doutor Murilo Giacomo diz em várias palestras que eu já participei, que é do Paraná, é do estado dela, é procurador há vários anos. Ele diz: eu não tenho competência para ouvir uma criança que foi abusada sexualmente. Eu não tenho. E uma das violências citadas nessa lei é o abuso sexual, uma das principais violências. Ele já disse em várias palestras que eu participei, um procurador especialista, vão no canal dele, doutor Murilo Giacomo, ele grava vídeo para os conselheiros tutelares direto, vai no canal dele e aprende, começa a aprender. Então, Dani Zeponi, né, o canal do Instagram dela, Dani Zeponi, Conselho Tutelar não faz escuta especializada. O próprio procurador já disse nas palestras dele, ele que redigiu, foi relator, pelo menos, no ponto de escrever a lei da Convivência Familiar e Comunitária, que ficou conhecida como Lei da Adoção, a 12010, lá em 2009, depois fez várias contribuições também no Estatuto do seu Estado, o procurador Murilo Giacomo, ele declara isso, nem ele como procurador, 20 e poucos anos, tem condições de ouvir uma criança, ele ouve os pais, ouve uma outra pessoa comunicando o caso. Agora, escuta especializada tem que ser uma pessoa da rede de execução, da política de atendimento e que faça o curso com você. Não tem problema, Dani Zeponi. Ele pode fazer o curso com você. Agora, o Conselho Tutelar quer fazer o curso, faz. Agora, não para aplicar no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar
ele tem uma natureza específica de aplicar medidas de proteção. O artigo 131 que fala que ele atende crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, que é quando a sociedade ou o Estado violar o direito, e se o segundo 98, quando o pai e a mãe for negligente, omisso, violar o direito, ou quando a criança, em razão da própria conduta, a criança ou adolescente, violar ou ameaçar o seu próprio direito. Então está falando de medidas de proteção a serem aplicadas e o que deve ser considerado. Agora, o Conselho Tutelar não faz escuta especializada. E aparece muita gente dando esses cursos, né? Porque a data dos processos foi unificada, acho que eu já disse isso, e aí aparece curso daqui, curso dali, os conselheiros vê lá, tribunal. Gente, não quer dizer nada. Posso ser procurador, posso ser desembargador, juiz, advogado, psicóloga jurídica e não ter conhecimento sobre a natureza, o contexto de como foi criado o Conselho Tutelar, do que é o Conselho Tutelar. Eu poderia me estender e falar muito mais sobre isso, mas o Conselho Tutelar não faz. Eu acho que ela confundiu, porque até no artigo 7º dessa Lei 13.431 diz que essa entrevista, procedimento de entrevista, será feito perante órgão da rede de proteção. Talvez ela confundiu o órgão, só que, Dani Zeponi, órgão pode ser qualquer outro órgão que faz parte da municipalidade, mas da política de execução, da saúde mental, da saúde socioassistencial, dos equipamentos socioassistenciais, da Secretaria de Assistência e vários outros equipamentos que podem fazer essa escuta especializada, que não é o depoimento especial, porque aí já é claro dizer que é com a polícia, aí ficou meio vago, e aí, não, o Conselho ela pode fazer sim, faça o curso comigo. Eu diria, pode fazer o curso, né? Cada um é livre, claro que vocês sabem que pode fazer o curso. Agora, não se enganem, conselheiro tutelar, essa profissional está equivocada, Dani Zeponi, eu convido ela até para um debate, para uma conversa no canal dela, no meu. Ela está equivocada quanto à natureza do Conselho Tutelar. E outra, a Constituição Federal traz 5 princípios para a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade é o primeiro. Legalidade quer dizer que o cidadão comum pode fazer tudo que a lei não proíbe, enquanto que o servidor público, no exercício da função, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. Então, para dizer que o Conselho Tutelar faz alguma coisa, tem que estar claramente dizendo na lei, o Conselho Tutelar faz isso. Eu dei o exemplo aqui, a Lei da Palmada. Diz que o Conselho, a Lei da Palmada, que ficou mal conhecido como Lei da Palmada, mas que é a Lei Menino Bernard, lá no 18b, diz que é o Conselho Tutelar que vai aplicar as medidas de proteção, 5 ali, que é basicamente uma repetição de outras que já tem no artigo 101 do ECA, porém diz que é ele, sem prejuízo de outras medidas que possam ser tomadas em campo policial, polícia judiciária, ou até de medida judicial, decisão judicial. Agora, diz claramente. Quando não diz claramente, não é para fazer. Por quê? Porque existe o princípio da legalidade para a administração pública. Agora, não é o Conselho Tutelar, gente, não caiam nessa esparrela. Querem fazer o curso? Tenho certeza que vai ser um curso maravilhoso. A profissional Dani Zeponi aí, do canal do Instagram aí. Mas Conselho Tutelar não faz escuta especializada, nem depoimento especial. Por quê? Porque a lei não diz que ele faz. E para ter alguma atribuição, tem até uma definição de órgãos aqui, que a gente tem de doutrinadores, para que o órgão faça alguma coisa, por exemplo, palavras do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala: os órgãos nada mais significam que círculos de atribuições e feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através de agentes neles providos, ou seja, círculos de atribuições e feixes. Então, quando um órgão tem a atribuição de fazer algo, a lei tem que dizer que ele faz aquilo. Se não diz que faz, ele fica inerte, ele fica parado. Ele não faz, porque é outro que tem que fazer, é outro. Então, quando o estatuto quis dizer que o conselho faz alguma coisa, ele diz. Diz que ele faz fiscalização, referidos no artigo 90, ou seja, de entidades e tudo mais. Diz que ele faz representação, no artigo 191, 194, e por aí vai. Diz, tem um rol de atribuições ali no artigo 136. O Conselho Tutelar não faz escuta especializada, porque ele segue o princípio da legalidade da Constituição Federal no artigo 37, e você precisa conhecer um pouquinho mais sobre a natureza do órgão Conselho Tutelar, que não é qualquer órgão e não é órgão que faz a execução da política pública, muito pelo contrário, ele aplica as medidas de proteção, requisita serviços
para zelar pelo cumprimento, para que outros cumpram, zelar para que os órgãos de execução cumpram na saúde, na ciência social, na segurança pública, no judiciário, seja lá onde for, ele é este órgão e não este que você está pensando que ele é. Então fica aí esse react sem ser react e visitem lá o conteúdo da Dantes Depone. Eu acho que tem muita coisa boa, acho que tem muito curso que os conselheiros devem fazer, mas não devem fazer. Divergimos de maneira muito grave e eu acho que é da parte dela um erro crasso dizer que conselheiro tutelar faz escuta especializada por uma interpretação muito vaga do artigo 7º da Lei 13.431 e sem ter uma vivência aí no meio dos conselhos tutelares e dos doutrinadores da matéria do órgão conselho tutelar. Valeu, gente, obrigado.